Shalom, povo de Deus, meu nome é Diego, estou aqui agora para falar sobre esse tema. Vos despojeis do velho homem, a velha criatura. Nós devemos viver em novidade de vida e abandonar aquela personalidade que a gente tinha antes de conhecer a Deus. Devemos transformar o nosso ser, o nosso caráter. Em Efésios 4, do 20 ao 27 diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Em 1 Pedro 1, do 14 a 16, a Bíblia diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Em 1 Pedro 4, do 1 ao 5, a Bíblia diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos, que é Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos. Em Romanos 6, do 4 a 8, a Bíblia diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Em Efésios 2, do 1 ao 6, a Bíblia diz: ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí está falando do inimigo, Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa passagem nos mostra que antes a gente andava conforme a vontade do inimigo e conforme as paixões da carne, a vontade da carne, a inclinação da carne, que é a inimizade contra Deus. Mas agora devemos nos transformar a cada dia e andar segundo o Espírito de Deus, em obediência a Cristo. Em Tito 3, do 3 ao 7, a Bíblia diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, foi derramado o Espírito Santo em nós, que nos trouxe a mudança, a novidade de vida, e já não podemos ser mais como antes, andando como outrora andávamos, como filhos da desobediência, inclinando-nos, nos inclinando à carne e nos inclinando à vontade do inimigo, que foram todas essas coisas aí reprovadas por Deus que foram citadas. Devemos então nos transformar a cada dia e tentar ao máximo evitar o pecado e lutar contra o pecado, rejeitar o pecado. O pecado ele deve ser pranteado e chorado, como diz a passagem que eu vou postar aqui depois, que eu não estou lembrando. Mas o pecado ele deve ser pranteado e chorado e arrependido. E para dessa forma a gente viver uma transformação a cada dia, cada vez mais andar no Espírito e cheio do Espírito e da graça de Deus. Que a graça de Deus abunde em nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a mensagem é essa. Shalom.